Assim é a incrível história de Abby e Brittany Incel, duas almas únicas que desafiaram todas as leis da natureza ao crescerem unidas em um só corpo. Mas justo quando achávamos que conhecíamos todos os segredos de sua existência surpreendente, a vida nos apresenta uma reviravolta inesperada. Pela primeira vez, essas gêmeas emblemáticas enfrentam a separação que durante anos parecia impossível. A inovação médica. Separação inesperada. O que acontece quando um vínculo que foi inseparável desde o nascimento se rompe pela primeira vez? Para Abby e Brittany Incel, essa pergunta não era apenas um tema hipotético. Ela se tornou uma realidade inesperada que mudou suas vidas e desafiou tudo o que elas conheciam sobre si mesmas. Por mais de 3 décadas, essas gêmeas siamesas compartilharam não só um corpo, mas também todas as experiências, conquistas e obstáculos que a vida lhes apresentou. No entanto, uma reviravolta médica revolucionária as levou a encarar o impensável em viver separadas. A separação de gêmeos siameses sempre foi um tema carregado de complexidades médicas, éticas e emocionais. No caso de Abby e Brittany, a cirurgia parecia um cenário improvável, já que elas compartilhavam vários órgãos vitais e grande parte da estrutura corporal inferior. Mas a ciência médica avança a passos largos e o que antes era impensável começou a se tornar uma possibilidade concreta graças a novas técnicas de reconstrução e microcirurgia. O que mais surpreendeu foi que essa intervenção não foi planejada desde a infância, como costuma acontecer com muitos gêmeos siameses, mas surgiu após o aparecimento de complicações médicas na vida adulta que colocaram a vida de ambas em risco. A decisão de se submeter a essa operação não foi simples nem tomada de forma leviana. Ela envolvia riscos imensos, tanto físicos quanto psicológicos. Para duas pessoas que nunca haviam conhecido a vida em solidão física, o processo representava não apenas um desafio médico, mas também um terremoto emocional. Como reconstruir uma identidade individual quando cada lembrança e cada momento da vida foram literalmente compartilhados desde a concepção? Essas perguntas foram parte fundamental das longas sessões de preparação psicológica e emocional que antecederam a intervenção cirúrgica. A operação, que se estendeu por mais de 20 horas, exigiu a colaboração de mais de 30 especialistas entre cirurgiões, anestesiologistas e psicólogos. Foi um marco sem precedentes. O procedimento incluiu a reconstrução de órgãos internos, a adaptação dos sistemas musculares e esqueléticos e a implementação de tecnologia médica avançada para garantir a viabilidade de ambas as gêmeas como indivíduos. Explicação científica sobre gêmeos siameses. De onde surge um fenômeno tão raro e desconcertante como o dos gêmeos siameses? A história de Abby e Brittany Incel nos abre a porta para explorar uma das maravilhas e mistérios mais intrigantes da biologia humana. Os gêmeos siameses, também conhecidos como gêmeos conjugados, representam um fenômeno excepcional que ocorre em aproximadamente 1 a cada 200 mil nascimentos vivos. E embora o termo siameses tenha se popularizado no século XIX graças aos irmãos Chien e Bunkir, da Tailândia, o mistério por trás dessa condição continua desafiando a ciência moderna. A teoria mais aceita para explicar o desenvolvimento dos gêmeos siameses é a da divisão incompleta de um único óvulo fecundado. Normalmente, quando um embrião se divide completamente nas 2 primeiras semanas após a fertilização, formam-se gêmeos idênticos. No entanto, nos casos em que essa divisão ocorre de forma tardia ou incompleta, os embriões permanecem unidos, resultando em gêmeos siameses. Outra hipótese sugere que 2 embriões inicialmente separados podem se fundir nas primeiras etapas do desenvolvimento, o que também daria origem a essa peculiaridade biológica. Embora ambas as teorias tenham seus defensores, até o momento não existe um consenso absoluto na comunidade científica sobre qual é o mecanismo predominante. No caso específico de Abby e Brittany, elas pertencem à categoria médica denominada gêmeas dicefálicas parapagas. Esse tipo representa um dos casos mais raros dentro da já incomum condição dos gêmeos siameses. Elas possuem 2 cabeças, 2 corações e 2 estômagos independentes, mas compartilham grande parte do sistema digestivo, o sistema reprodutor e outras estruturas abaixo da cintura. Essa configuração singular apresenta desafios médicos e logísticos extraordinários. A complexidade cirúrgica e os desafios médicos. Até onde a medicina pode chegar quando se depara com os casos mais extremos e complexos. A cirurgia de separação de gêmeos siameses é, sem dúvida, um dos procedimentos mais desafiadores e meticulosos que existem no campo médico.
não envolve apenas uma operação cirúrgica, mas também um verdadeiro feito de logística, cooperação interdisciplinar e precisão absoluta. Abby e Brittany Incel representaram durante anos um caso exemplar nesse sentido, não apenas por sua singularidade anatômica, mas também pelas enormes implicações médicas que sempre foram consideradas em seu caso. Para entender a dimensão desse desafio, é fundamental saber que cada caso de gêmeos siameses é absolutamente único. Não existem dois pares que compartilhem exatamente a mesma configuração anatômica ou fisiológica. Por isso, cada cirurgia de separação exige um estudo prévio minucioso que pode durar meses ou até anos. Isso implica a participação de radiologistas, cirurgiões pediátricos, cardiologistas, anestesistas, psicólogos e uma infinidade de outros especialistas que precisam trabalhar de forma coordenada para maximizar as chances de sucesso e minimizar os riscos. No caso de Abby e Brittany, sua união dicefálica parapaga tornava qualquer tentativa de separação extremamente arriscada. Elas compartilhavam órgãos vitais cruciais, como parte do sistema digestivo e reprodutor, o que complicava qualquer intervenção cirúrgica. A prioridade sempre foi manter a qualidade de vida de ambas, e por isso, a família e a equipe médica optaram, durante muitos anos, por não realizar nenhuma cirurgia de separação. As complexidades não se limitam apenas à parte técnica. Também existe um enorme desafio emocional e ético quando os médicos se deparam com a possibilidade de separar gêmeas que compartilham órgãos vitais. Eles precisam avaliar cuidadosamente as chances de ambas sobreviverem e, se isso não for possível, tomar a difícil decisão de escolher quem salvar. História pessoal de Abby e Brittany. Nascimento e primeiros anos. Como uma família se prepara para algo tão inesperado e transformador quanto o nascimento de gêmeas siamesas? A história de Abby e Brittany Incel começou em 7 de março de 1990, em um hospital no condado de Carver, Minnesota. Pat e Mike Incel. Os pais estavam animados e cheios de expectativas com a chegada dos bebês, mas nunca imaginaram a surpresa que teriam ao ver Abby e Brittany nascerem unidas abaixo da cintura. A notícia abalou toda a família e deixou os médicos perplexos. Esse momento marcou o início de uma jornada cheia de amor, desafios e decisões críticas que definiriam suas vidas para sempre. A primeira reação, como é natural, foi de incerteza e medo. O diagnóstico médico foi rápido e claro. As gêmeas eram dicefálicas parapagas, um tipo extremamente raro de gêmeos siameses. Essa configuração anatômica significava que cada uma tinha seu próprio coração, cabeça e estômago, mas compartilhavam órgãos mais abaixo, incluindo o sistema digestivo e reprodutor. A pergunta inevitável surgiu imediatamente: seria possível separá-las? Os médicos explicaram que, devido à complexidade da união delas, qualquer tentativa cirúrgica representaria um risco altíssimo para a vida de ambas. Diante dessa realidade, Pat e Mike tomaram uma das decisões mais difíceis e corajosas de suas vidas, permitir que suas filhas crescessem juntas, aceitando sua condição e oferecendo todo o apoio possível para que tivessem uma infância o mais normal possível. Essa decisão, tomada com amor e esperança, mostrou-se com o tempo fundamental para o desenvolvimento físico e emocional de Abby e Brittany. A casa dos Incel logo foi adaptada para atender às necessidades únicas das gêmeas. Desde muito pequenas, Abby e Brittany demonstraram uma surpreendente capacidade de cooperação e coordenação, algo que seria essencial para o desenvolvimento delas. Aprender a engatinhar, andar e realizar as tarefas do dia a dia era um desafio constante, mas também uma fonte de orgulho para a família. Os pais, longe de superprotegê-las, incentivaram a autonomia e a independência tanto quanto possível. Um dos momentos mais emocionantes da infância delas foi quando conseguiram andar de bicicleta. O pai delas criou um modelo especial adaptado à fisionomia das gêmeas, e depois de várias semanas de tentativas e quedas, elas conseguiram pedalar de forma sincronizada. Esse marco não representou apenas um avanço físico, mas também simbolizou a capacidade de superação e a força interior que sempre caracterizaram Abby e Brittany. Desenvolvimento físico e médico. O que acontece quando dois corpos funcionam como um só e, ao mesmo tempo, como duas entidades independentes? A história de Abby e Brittany Incel nos oferece um exemplo absolutamente fascinante para entender como a medicina e a natureza podem desafiar todas as expectativas. Desde o nascimento, Abby e Brittany não só compartilharam grande parte do corpo, mas também passaram por um processo de desenvolvimento físico marcado por desafios únicos e adaptações médicas contínuas.
Apesar das limitações que muitos poderiam imaginar, as gêmeas demonstraram uma força e uma capacidade de adaptação excepcionais, que continuam surpreendendo a comunidade científica. Anatomicamente, Abby e Brittany são gêmeas dicefálicas parapagas. Isso significa que, embora cada uma tenha sua própria cabeça, coração, estômago, coluna vertebral e medula espinhal, até certo ponto elas compartilham uma única pelve, um par de pernas e a maior parte do sistema digestivo e reprodutivo. Do ponto de vista médico, essa configuração exigiu revisões constantes e cuidados especializados para garantir que ambas crescessem de forma saudável e equilibrada. Uma das primeiras observações clínicas importantes foi perceber que, embora compartilhem um corpo, Abby e Brittany têm sistemas imunológicos independentes. Esse fenômeno permitiu que, em muitas ocasiões, quando uma das gêmeas ficava doente, a outra permanecesse completamente saudável. Vida social e amizades. Como se constroem amizades e relações sociais quando se vive em um corpo compartilhado? A história de Abby e Brittany em Cell não é apenas uma jornada médica e biológica impressionante, mas também um poderoso testemunho de como a integração social pode romper barreiras invisíveis. Desde muito cedo, essas gêmeas mostraram que a verdadeira amizade e aceitação não dependem da aparência física, mas sim da autenticidade, da empatia e da capacidade de se conectar com os outros de coração aberto. Elas cresceram na pequena comunidade de New Germany, Minnesota, um lugar onde todos se conhecem e os relacionamentos pessoais costumam ser profundos e duradouros. Embora Abby e Brittany naturalmente chamassem atenção por causa de sua condição única, seus pais sempre fizeram um esforço extraordinário para integrá-las à vida comunitária da forma mais natural possível. Desde o primeiro dia no jardim de infância até a adolescência, as gêmeas participaram ativamente de todas as atividades escolares e extracurriculares. Essa abordagem não só fortaleceu a autoestima delas, como também permitiu que seus colegas as vissem como iguais, além das particularidades físicas. No ambiente escolar, Abby e Brittany rapidamente demonstraram ter personalidades encantadoras e habilidades sociais notáveis. A maioria dos amigos delas lembra que, além da curiosidade inicial, logo elas se tornaram simplesmente Abby e Brittany, duas garotas divertidas e leais, inseparáveis como qualquer outro par de melhores amigas. As gêmeas também fizeram parte de equipes esportivas, grupos estudantis e eventos comunitários, onde se destacaram não só pela participação ativa, mas também pela naturalidade com que enfrentavam qualquer situação. Um dos aspectos mais admiráveis da vida social delas é a maneira como lidaram com a atenção pública e a curiosidade que inevitavelmente despertam. Em entrevistas, elas comentaram que já estão acostumadas com os olhares e as perguntas, mas que sempre estabeleceram limites claros sobre o que estão dispostas a compartilhar e o que consideram parte de sua privacidade. Essa habilidade de gerenciar a vida pública e privada permitiu que elas tivessem relações sinceras e duradouras, baseadas na confiança e no respeito mútuo. Educação e conquistas acadêmicas. É possível conquistar o mundo acadêmico quando cada passo exige um esforço coordenado entre duas mentes e um só corpo? A trajetória educacional de Abby e Brittany em Cell oferece uma resposta contundente e profundamente inspiradora. Desde o primeiro dia de aula até a conquista dos diplomas universitários, as gêmeas mostraram que perseverança, inteligência e determinação podem superar qualquer obstáculo físico e social. A jornada educacional delas começou na escola pública de New Germany, Minnesota, onde desde muito pequenas enfrentaram desafios únicos. A disposição anatômica de Abby e Brittany apresentava situações pouco convencionais na sala de aula. Abby é destra, enquanto Brittany é canhota. Esse detalhe, que à primeira vista parece pequeno, exigiu que elas desenvolvessem um sistema único para tomar notas, escrever e fazer tarefas. Enquanto uma escrevia com sua mão dominante, a outra adaptava sua postura e ritmo para acompanhar o movimento. Assim, desde muito cedo, as gêmeas aprenderam a sincronizar não só seus movimentos físicos, mas também sua atenção e foco acadêmico. O apoio SCOL. A escola foi fundamental. Seus professores e colegas de classe desempenharam um papel crucial ao facilitar sua inclusão e criar um ambiente que estimulasse seu desenvolvimento intelectual. A escola implementou pequenos ajustes para ajudá-las, em carteiras adaptadas, materiais escolares especiais, acima de tudo, uma mentalidade aberta que permitia que Abby e Brittany brilhassem como qualquer outro estudante. Apesar das possíveis distrações ou da atenção da mídia, elas conseguiram se destacar academicamente e foram reconhecidas por sua disciplina e comprometimento.
Durante o ensino fundamental e médio, as gêmeas demonstraram um interesse especial pelas ciências e humanidades. Elas participaram de clubes escolares e projetos de feira de ciências, mostrando habilidades notáveis para pesquisa e resolução de problemas. É aqui que a história toma um rumo especialmente admirável. Elas não se destacaram apenas no âmbito acadêmico, mas também foram atletas ativas. Praticaram vôlei e softball, e sua capacidade de colaborar em esportes de equipe era tão impressionante que se tornaram figuras de destaque dentro e fora da escola. Esse equilíbrio entre o acadêmico e o esportivo fortaleceu ainda mais seu caráter e lhes ensinou lições valiosas sobre trabalho em equipe e superação pessoal. Marcos importantes em carteira de motorista e ensino superior. O que significa independência para duas pessoas que compartilham o mesmo corpo desde o nascimento. Para Abby Brittany Ansel, esse conceito foi reinterpretado várias e várias vezes ao longo de suas vidas, e um dos marcos mais reveladores foi conquistar a carteira de motorista. Na maioria dos casos, tirar a carteira é um rito de passagem que marca a transição para a vida adulta e a autonomia. No entanto, para essas gênias, essa conquista foi muito mais do que um símbolo. Representou um testemunho poderoso de coordenação, confiança e superação de expectativas. Quando tinham 16 anos, Abby e Brittany decidiram que queriam aprender a dirigir. A ideia, embora lógica para qualquer adolescente americano, apresentava desafios enormes no caso delas. Legalmente, ambas precisavam passar tanto na prova teórica quanto na prática, porque, embora compartilhassem um corpo, cada uma era considerada uma pessoa independente perante a lei. O mais fascinante é como elas conseguiram dividir as tarefas ao volante. Abby ficava responsável pelos pedais e pelo volante, enquanto Brittany controlava as setas e outros comandos do painel. Esse nível de sincronização exigia não só habilidade motora, mas também uma comunicação quase perfeita, desenvolvida ao longo de anos de cooperação diária. O dia em que receberam suas carteiras de motorista marcou um antes e um depois. Elas não só conseguiram cumprir os requisitos legais, como também demonstraram sua capacidade de se adaptar e aprender como qualquer outra pessoa. Esse feito foi amplamente coberto pela mídia e deixou uma lição profunda sobre a flexibilidade da mente humana e a importância de não subestimar ninguém por suas condições físicas. Carreira profissional e luta por equidade no trabalho. O que significa construir uma carreira profissional quando a sua própria existência desafia as estruturas tradicionais? A carreira de Abby Brittany Ansel não é admirável apenas por suas conquistas educacionais, mas também pelo impacto profundo que tiveram na conversa sobre direitos trabalhistas e reconhecimento profissional. Após se formarem na Universidade Bethel em 2012, ambas se tornaram professoras do ensino fundamental, uma área que escolheram por vocação e que se transformou em uma plataforma ideal para mostrar que inclusão é mais do que uma palavra, é uma prática. Desde o início de sua carreira como professoras, Abby e Brittany enfrentaram desafios únicos. Embora compartilhassem um corpo, eram consideradas duas profissionais distintas, com 2 diplomas universitários e, acima de tudo, com perspectivas pedagógicas individuais. Cada uma traz seu próprio estilo para o ensino, o que enriquece a experiência educativa dos alunos. No entanto, quando começaram a trabalhar na escola primária de sua cidade, depararam-se com uma realidade contratual inesperada. A administração escolar lhes ofereceu um único salário, argumentando que ocupavam apenas um posto físico na sala de aula. Esse fato abriu um debate ético e trabalhista de grande proporção. É justo que duas pessoas com identidades, formação e capacidades independentes recebam apenas um salário só porque compartilham o mesmo corpo? Abby e Brittany, sempre diplomáticas, mas firmes, decidiram não aceitar essa situação sem antes apresentar seus argumentos. Elas explicaram que, embora fosse verdade que juntas ocupavam um espaço físico, desempenhavam o trabalho de duas professoras completas. Dividiam as matérias, desenvolviam planos de aula a partir de duas perspectivas diferentes e traziam um valor agregado que nenhuma outra dupla de docentes poderia oferecer. Impacto nos alunos e na comunidade escolar. O que acontece quando a inspiração chega na forma de duas professoras unidas fisicamente, mas com corações e mentes diferentes? A história de Abby e Brittany Ansel, como professoras, deixou uma marca inesquecível não só nas salas de aula onde ensinam, mas também em toda a comunidade escolar que teve a sorte de conhecê-las. Seu impacto vai além das lições acadêmicas e alcança áreas mais profundas, ensinando a crianças, pais e colegas que empatia,
resiliência e autenticidade são valores fundamentais na educação. Desde o primeiro dia em que Abby e Brittany assumiram seus papéis como professoras na escola primária local, ficou claro que estavam destinadas a fazer a diferença. Seus alunos, inicialmente curiosos por sua condição única, rapidamente se adaptaram à dinâmica da sala de aula e passaram a vê-las simplesmente como as professoras Ansel. Mulheres dedicadas e apaixonadas pelo ensino. O respeito e a admiração cresceram naturalmente logo elas se tornaram figuras-chave dentro da comunidade escolar. Uma das primeiras iniciativas que as gêmeas implementaram foi criar um ambiente inclusivo onde cada criança se sentisse valorizada e ouvida. Abby e Brittany usavam sua própria experiência para ensinar sobre diversidade e aceitação, o que ajudava os alunos a desenvolverem uma mentalidade aberta e empática desde cedo. Essas lições, longe de serem abstratas, tornavam-se exemplos tangíveis que as crianças podiam aplicar em seu dia a dia. Aparições na mídia e reconhecimento público. O que acontece quando uma história de vida rompe todas as barreiras e se transforma em um fenômeno midiático mundial? A experiência de Abby e Brittany em Ansel é um exemplo excepcional de como a exposição pública pode servir como uma plataforma educativa e transformadora. Desde pequenas, as gêmeas atraem a atenção da imprensa e da televisão, não apenas pela raridade de sua condição física, mas também pela forma admirável com que enfrentaram cada desafio que a vida lhes apresentou. A primeira grande aparição pública delas foi quando tinham apenas 6 anos, no famoso programa da Oprah Winfrey. Nessa entrevista, Abby e Brittany mostraram ao mundo sua personalidade vibrante, seu bom humor e sua determinação em viver uma vida plena e normal. A entrevista foi assistida por milhões de pessoas e serviu para humanizar sua história, afastando-a da mera curiosidade médica e aproximando-a do público em geral a partir de uma perspectiva de empatia e admiração. Posteriormente, as gêmeas participaram de vários documentários e programas especiais que exploravam seu dia a dia, suas conquistas acadêmicas e pessoais, além dos desafios únicos que enfrentavam. Entre os mais destacados estão os documentários Joint for Life e Abby and Brittany, Living in Harmony, produzidos por emissoras internacionais que buscavam oferecer uma visão profunda e respeitosa sobre suas vidas. Esses documentários permitiram que o público global compreendesse melhor a complexidade de sua existência e a impressionante sincronia com que realizavam suas atividades cotidianas. O impacto midiático não parou por aí. Em 2012, Abby e Brittany protagonizaram seu próprio reality show, intitulado simplesmente Abby and Brittany, exibido pelo canal TLC. Reflexão sobre relacionamentos e aspirações pessoais. Como é viver a intimidade e o desejo de formar uma família quando se compartilha um corpo? Essa é uma das perguntas mais profundas e sensíveis que envolvem a história de Abby e Brittany Ansel. Ao longo dos anos, ambas enfrentaram a curiosidade pública e os desafios internos que acompanham suas aspirações pessoais, demonstrando uma força emocional que inspirou milhões de pessoas. Embora sua condição física seja única, seus sonhos e desejos são os mesmos que os de qualquer outra pessoa em amar, ser amadas e construir um projeto de vida próprio. Desde muito jovens, Abby e Brittany deixaram claro que, mesmo compartilhando o corpo, eram duas pessoas independentes, com personalidades, pensamentos e desejos distintos. Em entrevistas, elas falaram sobre como lidam com suas diferenças do dia a dia e, mais importante ainda, como enxergam suas vidas afetivas e sentimentais. Esse aspecto da existência delas despertou interesse e, às vezes, desconforto público, mas elas souberam lidar com esses temas com dignidade e privacidade, sempre reafirmando que sua intimidade é um território sagrado. À medida que cresceram, as gêmeas começaram a explorar questões naturais sobre sua sexualidade e a possibilidade de formar uma família. Embora não tenham revelado muitos detalhes pessoais, elas expressaram que esperam poder vivenciar as mesmas etapas da vida que qualquer mulher em se apaixonar, casar e, eventualmente, ter filhos. Esse desejo, embora perfeitamente normal, veio acompanhado de desafios médicos e logísticos que a ciência moderna ainda está estudando.